Vai pra Chapada Diamantina com criança ou até sem criança, mas ainda tá um pouco perdido ou um pouco perdida no que quer fazer por lá, então fica aqui comigo que eu vou compartilhar o que a gente fez nos 7 dias completos da nossa viagem, além, claro, de te dar algumas dicas pra sua viagem também ser massa. Bora? A gente fez uma viagem para Chapada Diamantina agora em setembro de 2021 com o nosso filho de 5 anos. Foi uma viagem incrível, maravilhosa. E já começo falando que setembro é uma época muito boa para ir para Chapada Diamantina. Não chove muito, o que às vezes pode ser um problema por conta de queimada ou porque o nível das cachoeiras, né, a força da queda d'água fica um pouco mais fraca. Mas deu tudo certo, a gente aproveitou bastante. A gente ficou em Lençóis. Um amigo da gente tá morando lá, convidou a gente para ir para casa dele e foi ótimo porque Lençóis é a cidade mais bem estruturada assim da cidade da Chapada Diamantina. É uma cidade histórica, tombada, então é um lugar bem lindo pra gente ficar, tem toda uma estrutura, tem muitos bares, restaurantes, tem lojas, tem mercado, tem posto de saúde, então é uma cidade muito gostosa de se estar. E eu acho essa experiência de se hospedar na casa de alguém que mora no lugar muito incrível. Ele inclusive aluga os quartos pro Airbnb, então essa experiência também de quem vai pra ficar na casa de uma pessoa que mora é muito legal porque a gente acaba tendo uma experiência mais próxima do lugar e de uma pessoa que mora naquele lugar e que vive, que sabe a realidade de lá e indica os lugares melhores pra gente ir, os passeios pra fazer. Então foi muito bom contar com esse apoio do nosso amigo que já conhecia tudo, já tava por dentro de tudo lá em Lençóis e nos passeios ao redor. Para ir para Chapada Diamantina, você pode pegar um voo para Salvador e de lá de Salvador você vai de ônibus para Lençóis ou você aluga um carro e vai para Lençóis ou para a cidade que você escolher ficar como base para fazer os seus passeios. A gente preferiu ir no nosso carro, porque a gente também queria curtir a estrada, curtir as paradas do caminho, então a gente fez algumas paradas, a gente saiu aqui de Pernambuco, parou primeiro em Barra de São Miguel, em Alagoas, parou depois em Aracaju, depois a gente parou em Feira de Santana e no 4º dia de viagem é que a gente chegou finalmente na Chapada Diamantina depois de muita estrada. Mas é legal, como a gente tava com criança, a gente não queria pegar longos trechos de estrada pra não ficar também muito cansativo. Então o maior trecho que a gente pegou foram 6 horas de estrada, que ainda assim foi cansativo, mas a gente conseguiu aproveitar e fazer alguns passeios nessas paradas na cidade também, tanto na ida quanto na volta. Estar com um carro próprio foi muito bom pra gente, até porque com criança também a gente sabe que o ritmo de viagem é outro, mas o carro te dá autonomia pra você escolher os passeios que você quer ir, na hora que você quer ir e demorar o tempo que você quer demorar. Então, quando você vai com uma agência, que você contrata e fecha um grupo, você tem que seguir o ritmo do grupo, cumprir os horários e pro nosso perfil de viagem a gente prefere ter autonomia para fazer no nosso tempo, ainda mais com criança que tem um ritmo completamente diferente dos adultos. E a gente mesmo também acha mais legal ir para um lugar e se tá gostando, ficar e não ter a obrigação de ir para outro, de ficar ticando todos os passeios da Chapada Diamantina. Dito isso, já vou adiantando, a Chapada Diamantina é gigante, tem milhões de passeios, milhões de cachoeiras, então é uma viagem que você pode ir várias vezes e sempre vai ter um lugar novo a ser descoberto. Então não adianta ir na ansiedade de querer ticar todas as cachoeiras, todos os passeios, porque isso é impossível. Tem várias cidades que você pode usar como base e perto de cada cidade dessa tem várias cachoeiras diferentes. Como a gente ficou em Lençóis, a gente fez um roteiro que Lençóis foi uma ótima base porque era muito central para a maioria desses passeios que a gente fez. Eu vou compartilhar com vocês quais foram os passeios que a gente escolheu fazer nesses 7 dias de viagem na Chapada Diamantina. Nosso primeiro dia de viagem foi uma sexta-feira, a gente chegou numa quinta-feira à tarde, como eu falei, e o primeiro dia de passeio mesmo foi na sexta-feira. Como a gente já vinha de uma maratona de estrada, né, até chegar na Chapada Diamantina, a gente não queria saber de pegar carro. Então a gente fez 2 passeios nesse dia, que são dentro de Lençóis, a gente fez tudo andando e foi muito gostoso. A gente acordou no nosso tempo, foi com o nosso amigo primeiro, que levou a gente pro Parque da Muritiba. O Parque da Muritiba, ele é um parque que tem 9 atrações e se você quiser visitar todas elas, você tem que contratar um guia no lugar, um guia lá na cidade que conheça o parque. Como a gente não tava muito na vibe de fazer tudo, porque a gente tava cansado, a gente só queria relaxar numa cachoeira, esse nosso amigo levou a gente até a cachoeirinha, que fica dentro do Parque da Muritiba, e a gente curtiu bastante, e também aos Poços do Serrano. Esses dois têm fácil acesso, então
então não precisa de guia para chegar. Ele já conhecia o lugar, mas a gente encontrou também vários outros turistas que estavam fazendo a trilha, o caminho até lá e que não estavam com guia, porque para esses dois você chega tranquilo. A dica maior aqui que foi ele que deu a gente também, que ele costuma fazer isso, é ir nesse lugar no horário do almoço. A maioria dos grupos, as pessoas que vão com guias ou que vão com grupo de agência, eles têm um roteiro deles a cumprir. E no horário de almoço, eles saem para almoçar. E aí a gente chegou lá umas 11h30 mais ou menos, esperamos um pouquinho e quando deu perto de meio-dia, simplesmente esvaziou, a cachoeira ficou completamente vazia e a gente ficou com a cachoeirinha só pra gente. Então a gente curtiu com muita calma, foi muito gostoso ter aquele espaço inteiro pra gente, a gente tomar aquele banho de cachoeira que a gente tava tão ansioso depois de vários dias de carro pra chegar lá. Depois a gente saiu andando e foi pros Poços do Serrano, que também fica dentro do Parque da Muritiba. Ainda era nesse horário, né, perto de horário de almoço, então também estavam vazios, a gente não concorreu, não teve concorrência pros Poços. E é muito gostoso, o Theo adorou, o Theo ficou louco, porque é bem diferente, né, uns pocinhos no meio das pedras, as pedras bem lisas. Bom, a gente saiu de lá, foi andando pro centro de Lençóis, almoçamos um PF gostoso, recarregamos a nossa energia e subimos andando para fazer outro passeio que também fica dentro da cidade, não precisa de carro, não precisa de agência e não precisa de guia, que é a Cachoeira Ribeirão do Meio. Tanto o Parque da Muritiba quanto a Cachoeira de Ribeirão do Meio tem entrada gratuita, tá? Então você não vai fazer e também não precisa de guia pra Cachoeira Ribeirão do Meio. Tem uma trilha um pouco longa, mas é fácil de fazer, não tem descidas íngremes, não tem nada de dificuldade, é bem localizada, não tem como se perder. E a gente foi então para essa cachoeira. O grande atrativo da Ribeirão do Meio é que a água escorrega numa pedra enorme e as pessoas vão para lá para deslizar nesse tobogã natural. E aí a gente foi já ansioso também pra fazer a mesma coisa, né? Quando a gente chegou lá, a gente viu que o poço da cachoeira é um poço muito fundo, com água também bastante escura, né? Que mais uma vez não é água, é por conta das pedras do lugar. E a gente tinha esquecido de levar a boia de Theo. Apesar dele saber nadar, é muito fundo e como tem essa coisa da água, você não vê. Se o menino se afogar, você não tem nem como pegar. Você não, nem acha. Então a gente teve a sorte de achar um cara que tava no lugar alugando colete. A gente alugou um colete pra ele e aí todo mundo ficou mais tranquilo. Agora eu preciso fazer um alerta aqui que a gente viu acontecer lá e assustou bastante a gente. Como todo mundo vai, né, querendo na ansiedade pra querer escorregar na pedra, porque é realmente muito gostoso. A gente primeiro viu umas pessoas que estavam indo antes da gente e essas pessoas subiram bastante, porque é uma pedra, você vai ver, a queda vem desde lá de cima da pedra. E essas pessoas subiram pela lateral bastante pra vir escorregando lá de cima. Acontece que você pega muita velocidade e tem um pedaço que tem umas pedrinhas assim e você perde o controle do seu corpo. Então essas pessoas que a gente viu indo antes da gente se machucaram feio, elas perderam completamente o controle, caíram de um lado para outro, assim, foram se debatendo, chegaram assim completamente né, emboladas assim. E como a gente observou essas pessoas descendo antes, a gente foi meio que na metade assim da cachoeira. A gente foi, né, com muito cuidado para não escorregar, sentado até a metade e aí dali a gente escorregou, porque aí ninguém se machuca, vai de short para não ralar a bunda toda, vai da metade, porque aí você consegue aproveitar, escorrega direitinho e ninguém se machuca. O nosso segundo dia de passeio na Chapada Diamantina era um sábado e como nesse dia as cachoeiras são mais disputadas, a gente escolheu fazer o passeio no mini Pantanal da Chapada Diamantina, que é o Pantanal Marimbus. Muitas agências fazem esse passeio, mas o nosso amigo, né, com quem a gente estava hospedado, ele tinha o contato de uma pessoa lá da comunidade do Remanso, que é uma comunidade quilombola, de onde partem os barquinhos para fazer o passeio pelo Pantanal. Então ele falou com a pessoa antes, a pessoa disse que era só chegar lá na hora, e aí a gente chegou, falou com a pessoa da comunidade, e aí a gente paga um valor, eu acho que foi 250 o barquinho para nós 4, e o passeio você passa mais ou menos 1h30 no barquinho, remando nesse rio Marimbus, que tem paisagens belíssimas, paisagens incríveis. Depois ele chega num ponto, a gente desce do barquinho, faz uma caminhada de acho que 20 minutos, meia hora no máximo, até a cachoeira do Roncador, até o rio Roncador, que tem uma cachoeira também muito gostosa. Lá perto tem um restaurante de buffet livre, custa R$30 por pessoa, pelo menos na época que a gente foi,
e com uma comida muito gostosa, alguns pratos bem diferentes. É uma comida bem caseira, mas muito gostosa. E de lá de dentro a gente pagou R$5 por pessoa pra fazer uma trilha dentro da comunidade bem pequena, saindo do restaurante pra parte de cima da cachoeira do Rio Roncador, que é onde tem os poços do Roncador. E são poços também muito gostosos, com uma vista ainda mais legal do que os poços do Serrano que a gente tinha ido no dia anterior. É um lugar que vale muito a pena conhecer, é lindo, além dos poços serem muito bons de tomar banho, tem vários lugares assim pra banho. A vista também do lugar é incrível, maravilhosa. Esse passeio você pode fazer tanto indo com o barquinho e voltando tudo de barquinho, como você também pode pagar R$50 para uma pessoa da comunidade levar o seu carro, caso você vá de carro, pra meio que um ponto mais perto do final do passeio. E aí você fazer uma trilha de também umas meia hora mais ou menos, pra pegar seu carro e voltar de carro. E essa foi a opção que a gente escolheu. E foi ótimo, porque o barquinho acaba que cansa 1h30 de passeio. No domingo, terceiro dia de passeio pela Chapada Diamantina, a gente resolveu conhecer a Vila Mágica do Vale do Capão. No domingo tem uma feirinha por lá, então a gente aproveitou a data e disse, não, vamos conhecer, porque a gente tinha muita curiosidade por esse lugar. E aí a gente foi. A nossa experiência não foi tão legal, porque como a gente ainda não estava vacinado e tudo, a gente ficou um pouco assustado com a feirinha, estava bem aglomerada, muita gente sem máscara, então a gente ficou um pouco assustado e não curtiu tanto a experiência. E porque também nesse horário que a gente foi, que era de manhã, mais ou menos perto da hora do almoço, tinha muita coisa fechada na cidade. Então apesar da gente ter visto que a cidade é muito legal, muito bonitinha, toda colorida, cheia de lojinhas, ateliês e restaurantes e tal, muita coisa estava fechada. Então eu não tenho muito o que falar do Vale do Capão por conta disso. A nossa experiência por lá a gente não conseguiu aproveitar tanto. Mas saindo de lá, a gente foi pra cachoeira que tem lá pertinho, que é a cachoeira do Riachinho. Essa cachoeira fica numa propriedade privada e paga R$12 adulto, R$6 criança para entrar. Não tem trilha difícil, é um caminho rapidinho, tem corrimão, tem escada, o acesso é super fácil. E também é uma cachoeira que tem um poço grande, uma queda d'água, uma queda não, aquela água assim, né, que escorrega na pedra, não é bem uma queda d'água. E tem que ter muito cuidado, porque muita gente sobe nessa pedra também, e a gente também viu um acidente bem feio por lá, uma pessoa que escorregou, bateu, machucou a boca, sangrou, caos. Então tem que ter muito cuidado se você for subir nessa pedra molhada pra não sofrer nenhum acidente. A gente curtiu um pouco a cachoeira, não é diante das outras que a gente tinha visto, a gente não tava achando ela tão, oh meu Deus, maravilha, não. Apesar de curtir o banho e tudo. Então a gente não demorou tanto, tava subindo de volta, mas aí tudo aconteceu. Theo, o nosso filho de 5 anos, viu que tinha uma estradinha um pouco escondida no meio do mato, mas que era uma estradinha, insistiu que a gente devia ir naquela estradinha e a gente foi lá e resolveu seguir essa estradinha pra ver onde dava. E qual foi a nossa surpresa? Chegamos num lugar incrível, com uma vista incrível e completamente vazio. Ninguém ia pra esse lugar, realmente era uma estrada que ela meio que tava, né, coberta pelos matos assim. E tinha uma parte que tinha como se fosse uma prainha com areia e uma água paradinha, e uma outra assim do lado, que você passava uma pedra e chegava nesse lugar incrível e maravilhoso, quase uma piscina de borda infinita com vista para esse vale. Eu fiquei completamente embasbacada, a gente ficou assim, como esse lugar tá lá, a cachoeira lotada lá embaixo, e a gente tá aqui nesse privilégio de estar, né, curtindo uma coisa assim, uma coisa. Uma natureza linda e maravilhosa, foi incrível, foi incrível. O nosso quarto dia de passeio na Chapada Diamantina foi num lugar que muita gente, eu já vi até falarem que era a Disneylândia da Chapada, que é a Fazenda Pratinha. É uma fazenda, uma área privada, custa R$60 por pessoa. Theo não pagou, se eu não me engano, criança até 9 anos não paga pra entrar, mas é um lugar super estruturado, que tem várias atividades, e o Rio Pratinha, claro, é a grande estrela do lugar, que é um rio com água completamente azul turquesa, cristalina, com muitos peixinhos. É um banho bem gelado e os peixinhos beliscam você assim o tempo todo, mas é muito gostoso. E tem uma super estrutura, tem bar, tem lanchonete, tem restaurante, tem, inclusive funciona um hotel lá dentro para quem quiser se hospedar, e tem várias atividades feitas à parte. A gente pegou uma mesa no bar que fica na beira do Rio Pratinha, curtiu bastante o rio, e Theo queria, porque queria descer na tirolesa, e a gente também
também. Então a única atividade que a gente fez à parte foi a tirolesa, que custava R$20 por salto. Fora a tirolesa, tem também a flutuação na Gruta da Pratinha, que é uma gruta que a gente foi olhar também, a gente visitou, é bem bonita, mas a gente escolheu não fazer porque a gente já ia outro dia pro Poço Azul, que eu vou falar mais pra frente, que também é um passeio de fazer flutuação. Mas tinha também pedalinho, tinha stand-up, tinha foto subaquática, tinham várias atividades que você podia pagar a parte pra fazer. Conhecemos também a Gruta Azul, que é uma gruta que fica lá dentro da Fazenda da Pratinha, não pode entrar, não pode tomar banho, nem fazer flutuação nela, é só pra olhar num horário certo que incide o raio de sol e fica uma cor bem bonita, um azul turquesa, assim, um azul muito aceso, assim, ficou bem bonito. E achei que valeu demais. Theo, inclusive, adorou. Eu acho que faz a alegria muito das crianças, até porque não tem trilha, não tem cansaço, não tem nada disso. É só chegar, curtir bastante, aproveitar bastante aquele lugar. E pra chegar na Fazenda da Pratinha também não precisa de guia, você vai por conta própria, no seu carro, coloca lá no Google Maps, no Waze, que ele chega, é super indicado, é fácil de chegar, não tem perrengue nenhum. Vai na fé que tá tranquilo. Quinto dia de viagem, uma terça-feira, e a gente escolheu ir pra Cachoeira do Mosquito e depois pro Morro do Painácio no fim da tarde. A gente acordou um pouco mais tarde nesse dia e fomos no nosso tempo, no nosso ritmo, pra Cachoeira do Mosquito, que também foi super fácil de chegar por conta própria, não fomos com guia. É uma cachoeira que fica numa propriedade privada e pagava R$30 por adulto. Theo não pagou. Já deixo a dica, leve dinheiro, importante lembrar disso. A gente tinha esquecido completamente de tirar dinheiro, mas a sorte é que eles arranjaram lá, deram a senha do Wi-Fi e a gente conseguiu uma conta de alguém pra fazer um Pix. Mas, no geral, eles aceitam só dinheiro. Esse lugar também é um lugar que tem uma estrutura legal. Tem um casarão, que tem um restaurante no Peso, com uma comida bem gostosa. Tem um mirante também nesse caminho, bem bonito. Vale a pena parar pra tirar uma foto, pra ver a Cachoeira do Mosquito lá de cima. Depois você anda mais um pouco e tem um estacionamento. Ao lado tem uma estrutura também com banheiro e com lanche, caso você precise comprar uma água, alguma coisa. E aí você faz a trilha pra chegar na cachoeira. Também não é uma trilha demorada, não é uma trilha difícil. Tem uma hora que tem uma descida, mas tem escada. Então foi super tranquilo de fazer. E a gente, mais uma vez, dessa vez sem ser proposital, a gente chegou na Cachoeira do Mosquito numa hora que era hora de almoço, porque a gente tinha acordado um pouco mais tarde e chegou nesse passeio nesse horário. E tivemos mais uma vez a grata surpresa de ter esse lugar que é meio mágico, assim, sem ninguém. A Cachoeira do Mosquito nem tava com uma queda d'água muito forte, né, por conta da falta de chuva, mas ainda assim era uma queda d'água muito gostosa pra tomar banho e eu achei o cenário meio exuberante, sabe? Aquelas paredões de pedra com aquela queda d'água no meio. Não foi das preferidas de Theo porque não tem um mergulho, né, não tem um poço, é só a queda d'água mesmo, não forma aquela piscinona, mas a gente adorou, é um lugar lindo, incrível, maravilhoso. Então a gente ficou lá bastante tempo, curtimos no nosso tempo aquele lugar, aquelas pedras, e aí voltamos, almoçamos. A gente almoçou já bem tarde, não tinha ninguém no restaurante, mas ainda assim a comida estava muito gostosa. E de lá a gente saiu e foi pro Morro do Painácio, que também é outro super fácil de chegar. Eu olhava pro Morro do Painácio, eu confesso, quando a gente passava sempre por ele na estrada, né, na BR, e olhava e dizia, como eu vou subir ali? É muito alto, como é que eu vou subir naquele lugar? Mas calma, boa notícia, que o carro sobe bastante. Você não vai fazer da BR até o morro, não. O carro sobe bastante e chega no quiosque onde você compra o ingresso pra subir e ver a vista lá de cima do Morro do Painácio. O ingresso custa R$12 por pessoa, a Theo também não pagou nesse daí. E é bom lembrar que a cachoeira não, o Morro do Painácio não tem uma super estrutura, só tem esse quiosque com um banheiro muito precário, que na verdade é um banheiro só feminino, masculino é só uma parede, assim, pelo menos na época que a gente foi, não tinha estrutura de banheiro de verdade. Então é bom você, se você estiver num lugar antes com estrutura, usa esse lugar, leva seu lanche também, porque lá não vende lanche, só tinha uma pessoa vendendo água, e é isso. Mas não é uma subida difícil, tem corrimão em alguns momentos, tem algumas paradas pra você tirar foto, pra você apreciar a vista com parapeito, então é super tranquilo. Algumas pessoas disseram, mas vocês vão ver como o Theo vai chiar, né, criança vai chiar pra subir. Gente, criança tem mais energia do que, né, nós. Então, assim, foi super tranquilo. Ele subiu muito mais rápido que eu aquele morro. Então, foi de boa. E eu achei também
tranquilo pra subir lá. A vista lá de cima nem preciso dizer que é linda, maravilhosa, incrível, então é um lugar pra você ir contemplar. E como a gente chegou num horário muito bom, a gente conseguiu subir sem sol, né, muito forte, o sol tava bem baixinho já, e conseguimos curtir aquele pôr do sol lindo, incrível, maravilhoso. Acho que foi o pôr do sol mais bonito que a gente viu na Chapada Diamantina, foi esse pôr do sol lá no Morro do Pai Inácio. Valeu demais. Aí uma historinha que tem a ver com o passeio do dia seguinte. A gente ainda tava sem saber o que fazer exatamente no outro dia, quando, descendo as escadas do Morro do Pai Inácio, eu escuto uma pessoa falar pra outra lá, bem atrás de mim. Olha, se você não for na Cachoeira do Buracão, você vai se arrepender. Você pode tirar qualquer coisa do seu roteiro, mas não tira a Cachoeira do Buracão. E a Cachoeira do Buracão, que foi o passeio do dia seguinte, o nosso 6º dia de viagem, era uma cachoeira que eu já tinha pesquisado, eu queria muito ir, mas depois de tantos dias de viagem, de tanto pegar carro, porque pra fazer todos esses passeios você acaba fazendo mini viagens, né? Você tem que pegar o carro o tempo todo, a gente que tava com carro próprio. Eu tava sem saber se eu queria ir mesmo pra Cachoeira do Buracão, porque de Lençóis pra lá são 4 horas quase de carro, né? São 4 horas quase de viagem. Então eu ficava, ai, será que a gente vai querer pegar esse tempo todo de estrada? Não sei. Mas quando eu ouvi isso, eu tive a certeza que a gente deveria fazer a Cachoeira do Buracão. E foi isso que a gente fez no nosso 6º dia de viagem. A gente acordou bem cedo, saímos de Lençóis umas 6 da manhã, mais ou menos. Só que o que acontece? Fomos por conta própria, não seguimos agência, e o Waze e o Google Maps não sabiam o caminho exato quando a gente colocou Cachoeira do Buracão. Então a gente se perdeu e demorou muito. O que seriam quase 4 horas, menos um pouco de 4 horas, se transformaram em 6 horas de viagem até chegar na Cachoeira do Buracão. A gente chegou lá de meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos. Eu já tava pensando, será que ainda vai dar tempo? Será que ainda vai dar tempo? Mas deu tempo e foi incrível a sincronicidade que aconteceu nesse passeio. O nosso guia era maravilhoso, tava esperando a gente com super bom humor, já fazia um tempão que ele esperava a gente, mas a gente conseguiu se comunicar com ele num ponto que pegou a internet, então ele sabia que a gente ia chegar tarde, mas ele era maravilhoso, tava esperando a gente já chegou assim de última hora, pegou nossos coletes, fizemos um lanche na entrada lá do parque, tinha um pastel de jaca maravilhoso, com os sucos naturais incríveis, a gente forrou o bucho e fizemos o passeio. Não foi muito legal o horário, né, porque era 12h30, né, meio-dia e meia, aquele sol quente, a gente fez aquela trilha, mas tudo bem, deu certo. Quando a gente chegou lá, pra descer na Cachoeira do Buracão, a trilha é bem gostosa, é bem legal de fazer também, não tem muita dificuldade. E aí você chega, e pra chegar na cachoeira em si, você bota o seu colete, tem que nadar entre os canyons do buracão pra de fato chegar na queda d'água. Mas a nossa sorte é que, mais uma vez, sem combinar, sem intencionar isso, a gente chegou, depois do nosso erro, a gente chegou no horário que tava todo mundo saindo. Então tinham mais ou menos, sei lá, 60 pessoas, talvez 50, era muita gente na hora que a gente chegou, que tinha acabado de sair do passeio. E a gente viveu a Cachoeira do Buracão também exclusivíssima só pra gente. Só tinha na Cachoeira do Buracão o guia e nós 4. Eu, João, nosso filho Theo e o nosso amigo Anderson, que foi com a gente também. Então foi uma experiência que eu não consigo descrever. Eu sou muito grata hoje por ter ouvido aquela pessoa atrás de mim no Morro do Pai Inácio falando, porque foi de longe, assim, a cachoeira, a experiência mais incrível que a gente teve na Chapada Diamantina. Tanto por essa sincronicidade, mas pelo lugar mesmo em si, sabe? É bem gelada a água, você vai com seu colete nadando e na hora que você nada, que chega, que abre-se o portal e que você vê aquela queda d'água, assim, de 85 metros de altura na sua frente, com aqueles paredões gigantes ao seu redor, eu não sei explicar o que acontece, parece que você entra numa outra dimensão mesmo, assim, foi mágico, minha palavra é essa, foi mágico, foi incrível, foi de uma energia muito, muito doida, muito doido de viver aquilo, eu chorava e ria ao mesmo tempo, foi maravilhoso, foi maravilhoso. O nosso guia Lila, vou até deixar um beijo gigante pra ele, que a gente, pra fazer esse passeio tem que ter guia, tá, gente? Tem que ter guia. Foi incrível, além de esperar a gente com um sorrisão, com braços abertos, ele era muito cuidadoso e muito atento a Theo, assim.
tinha muita paciência, conversava com o Theo, envolvia Theo na história. E aí quando ele percebeu que o Theo tava com muito frio, ele disse, ó, curtam aí, eu vou ficar com ele. Aí puxou o Theo, foi pra fora da água, ficou com o Theo brincando, enxugou, enrolou, se abraçou com o Theo. Foi incrível, maravilhoso. E aí a gente voltou, né, fizemos o caminho, saímos de lá assim, meio flutuando daquela cachoeira. E fizemos o caminho de volta também já com o sol bem mais baixo, no fim da tarde, tava uma paisagem bem bonita. E aí, como é um passeio muito longe de Lençóis, a gente foi, depois que saiu da Cachoeira do Buracão, para a cidade de Ibicoara, que é a cidade mais próxima, com mais estrutura, mais próxima da Cachoeira do Buracão. E aí, chegando lá, a gente lanchou e procurou uma pousada na hora só pra dormir, alugamos a pousada, só dormimos e no outro dia de manhã a gente acordou pro nosso último passeio, no nosso último dia de passeio lá na Chapada Diamantina. No 7º dia então de passeio a gente foi conhecer o Poço Azul, que como o nome já diz, tem uma água absurdamente azul. E é um lugar que é uma gruta muito gostosa, um banho maravilhoso. Foi outro passeio que fechou assim a viagem da melhor forma possível. Que a gente fez. Custa R$40 por pessoa, inclusive nesse Theo pagou, até porque os grupos são fechados de pessoas mais ou menos meia hora, a cada 6 ou 8 pessoas vão os grupos, passa meia hora fazendo a flutuação nessa gruta. Você recebe todo o equipamento, o colete, a máscara, o snorkel, que inclusive a máscara e o snorkel, você vê lá os tanquezinhos que eles deixam higienizando, eles mostram tudo pra você. Você tem que tomar uma ducha antes de entrar na água. Não pode ter resíduo nenhum de produto, por conta tem todo um cuidado com a visibilidade da água. E na hora lá da flutuação, é flutuação mesmo. Não pode nadar, não pode mergulhar, não pode fazer movimentos bruscos para não prejudicar a visibilidade da água. Tem uns 20 metros mais ou menos de profundidade e você consegue ver até lá embaixo, assim, ver todas as pedras, troncos de árvores. E a Gruta Azul é o maior sítio paleontológico submerso do nosso país. Foram encontrados lá fósseis de animais pré-históricos gigantes, uma preguiça gigante foi encontrado lá. Então é um lugar de uma importância natural muito grande. A única coisa ruim é que passa muito rápido, a meia hora, que é o tempo que a gente pode ficar fazendo a flutuação, mas vale muito a pena. O lugar também tem uma super estrutura, tem banheiro, tem chuveiro, tem vestiário, tem restaurante, tem lanchonete, tudo lá preparado para receber bem as pessoas. A gente chegou na hora do almoço, deixou nosso nome pra ser chamado lá no grupo, também não precisa ir com guia, tá? A gente foi por conta própria. Eu quero fazer só um agradecimento pra Sirtu, que a Sirtu foi a agência que ajudou a gente a gente não foi com eles, mas eles reservaram pra gente o ingresso do Poço Azul. Quando a gente chegou lá, a gente já tinha o nosso ingresso reservado, porque como tem limite de pessoas, a gente ficou com medo de chegar lá e não ter o ingresso. Então a Sirtu fez esse serviço pra gente de reservar o nosso ingresso, foi ótimo. E também foi a Sirtu que fez o contato com o guia lá da Cachoeira do Buracão, maravilhoso, Lila. Esses foram então os passeios que a gente fez nos 7 dias de Chapada Diamantina. Daria pra fazer muito mais passeios? Daria, teve vários passeios que a gente não fez, mas como a gente tava na nossa autonomia, né, com o nosso carro, e a gente gosta de curtir mais os lugares, a gente preferiu fazer um ritmo mais lento, até porque com criança o ritmo é outro, e a gente não foi pra Chapada Diamantina pra ficar ticando mil lugares da nossa lista, né, a gente foi pra aproveitar e foi muito gostoso. Mas existem inúmeros outros passeios, até hoje tem cachoeira sendo descoberta por lá. Tem várias outras cidades a serem exploradas também, não tem só Lençóis, tem Mucugê, tem Ibicoara, tem o Vale do Capão, tem várias outras cidadezinhas, tem vários outros passeios famosos. Eu só tô compartilhando aqui como foi a nossa experiência e o que a gente escolheu fazer por lá. Você pode fazer esse mesmo roteiro em menos dias, ou você pode fazer um roteiro completamente diferente, mas eu tenho certeza que se você se entregar pra magia daquele lugar, sua viagem também vai ser incrível. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha clareado aí as suas dúvidas quanto a alguns passeios da Chapada Diamantina. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo completamente tudo que eu vejo por aqui. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações também. E se quiser apoiar o canal, é só clicar aqui nesse valeu, que a produtora de conteúdo aqui vai ficar muito feliz, tá? Um beijo, obrigada e até o próximo passeio. Tchau!